Eu sou David Guedes e esse é o Economia Sem Treta, o programa que eu faço em parceria com a Binance, a gigante das criptomoedas. E no episódio de hoje eu vou falar sobre taxa de juros para você aprender de uma vez por todas o que é taxa de juros e como ela afeta o nosso dia a dia. Bom, para começar, vamos simplificar isso tudo. Taxa de juros nada mais é do que o preço do aluguel do dinheiro. Se você se concentrar bem nesse conceito, a gente já pode encerrar o vídeo por aqui. Mas claro que você quer se aprofundar em taxa de juros, então entendendo esse princípio, a gente parte para os próximos, como por exemplo, a forma como é calculada a taxa de juros. Ela é sempre calculada sobre o valor remanescente. Por exemplo, num financiamento imobiliário, você pega dinheiro emprestado com o banco e paga em parcelas. Por isso, sempre o saldo final que ficou lá, descontando as parcelas que você vai pagando, é o que vai contar para a taxa de juros. E é comum também a gente se deparar com as duas formas de cálculo de taxa de juros. Uma é baseada no chamado juro composto e a outra baseada no chamado juro simples. Começando por esse último, o juro simples é calculado somente sobre o valor inicial. Então, por exemplo, se você me emprestou R$10.000 para eu te pagar daqui 10 meses a uma taxa de 1% ao mês em juros simples, eu vou lá no final te pagar R$11.000, que é a soma dos R$10.000, mais 1% ao mês a juros simples, ou seja, sempre 1% sobre os 10.000, e isso vai totalizar 10% no total, ou seja, R$1.000 de juros e na soma eu vou te pagar R$11.000. Já o juro composto é muito mais comum em operações financeiras e é conhecido como juros sobre juros. Pegando esse mesmo exemplo, você me empresta R$10.000 a uma taxa de 1% ao mês e eu te devolvo daqui 10 meses. Quando é juro composto, eu vou ter no primeiro mês 1% sobre os 10.000, no segundo mês eu tenho mais 1%, não só sobre os 10.000, mas sobre os 10.000 mais aquele juro passado, ou seja, nesse segundo mês eu vou ter 1% sobre 10.100 e assim por diante, sempre somando os juros do mês passado nessa próxima capitalização de juros. Isso significa que ao final dos 10 meses, a juro composto, eu vou te dever mais do que R$11.000. Agora vamos lá para as operações do dia a dia que envolvem taxas de juros. A gente tem várias, né? Cheque especial, cartão de crédito, empréstimos pessoais, capital de giro, financiamentos e as próprias aplicações financeiras, quando você empresta dinheiro para o banco, por exemplo. E uma dúvida que muita gente tem é sobre a relação das taxas de juros com a taxa Selic. Na verdade, quando a gente ouve falar que a taxa Selic subiu, a taxa Selic caiu, significa que existe uma tendência muito forte de todos os juros da economia subirem acompanhando a Selic subindo e caírem acompanhando a Selic caindo. Ou seja, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, ela é a base para todas as outras taxas e norteia a nossa economia como um todo. E a relação das taxas de juros com os investimentos também é simples de entender. Sempre que a Selic sobe, as taxas de juros dos bancos também vão subir, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, todas as taxas de juros tendem a subir. E não é diferente com os investimentos. Quando você empresta dinheiro para o banco, com a taxa Selic mais alta, você recebe mais. Com ela mais baixa, você recebe menos. Isso também tende a influenciar no mercado de renda variável. Quando as taxas de juros sobem, a gente ouve muito falar, né? A taxa de juros americana está subindo mais do que o esperado. Isso tende a tirar dinheiro dos ativos de risco, como por exemplo, bolsa de valores e criptomoedas também, porque as pessoas preferem investir o dinheiro na renda fixa, elas estão sendo mais estimuladas a isso do que deixar, por exemplo, todo o dinheiro em renda variável. Então, pelo menos parte do capital das pessoas tende a ir para a renda fixa, é uma lei de oferta e demanda. Da mesma forma, quando as taxas de juros caem, a tendência é que um fluxo de dinheiro maior vá para ativos de risco como bolsas de valores e criptomoedas. E para finalizar, existem 3 tipos de juros nos investimentos. Os pré-fixados, que é quando você já sabe exatamente o valor que você vai receber lá no final. Então, por exemplo, se eu aplicar R$1.000 a uma taxa de 15% ao ano por um ano, eu sei exatamente que eu vou ter R$1.150 lá no final, o valor que eu coloquei mais os 15%. Já nos juros pós-fixados, eu não sei exatamente quanto eu vou ter, porque eles são indexados, ou seja, ligados diretamente a algum indicador, como por exemplo, os principais que a gente tem,
IPCA e CDI. Você certamente já ouviu falar desses dois. O detalhe é que tanto o CDI quanto o IPCA flutuam, ou seja, não são taxas fixas, podem subir e cair ao longo do tempo, ao longo do período do investimento. E o meu investimento vai acompanhar de perto esses indicadores. Então, se eu invisto, por exemplo, num CDB rendendo 100% do CDI, significa que ele vai render exatamente o que o CDI está rendendo ao longo de todo o período. Quando o CDI está em 13% ao ano, meu investimento está rendendo 13% ao ano. Se o CDI recuar para 12% ao ano, ele vai dali para frente render 12% ao ano e vai sofrendo essas oscilações na rentabilidade. Por isso que eu não sei exatamente quanto eu vou receber, lá no final eu vou receber, mas é uma forma de se proteger dessas oscilações da economia, como por exemplo, quando a inflação sobe muito, se eu tenho o meu investimento atrelado a um indicador rendendo CDI ou IPCA, eu estou de certa forma protegido. Diferente do pré-fixado, que mesmo que a inflação suba muito, não vai mudar. E por fim, nós temos também o juro híbrido, que nada mais é do que a união do pré-fixado com o pós-fixado. O exemplo mais comum é um título chamado Tesouro IPCA+, que é um título lá do Tesouro Nacional, Tesouro Direto. Ele rende exatamente o IPCA mais uma outra parte pré-fixada. Então, por exemplo, na data que eu estou gravando aqui, esse título está rendendo IPCA mais 6% ao ano. Significa que aqueles 6% ao ano que eu contratei, se eu for resgatar lá no final, vão ter rendido exatamente esses 6% fixos ao ano, só que a parte do IPCA vai oscilar. Então, por um lado, eu tenho um pré-fixado, por outro lado, eu tenho o IPCA, que vai, obviamente, acompanhar o nosso índice de inflação, que é o IPCA. Bom, e com esse vídeo eu espero que você tenha conseguido entender de uma vez por todas o que é taxa de juros e como ela influencia no nosso dia a dia. Agora já segue o canal da Binance e ativa o sininho para acompanhar os demais vídeos e continuar entendendo a economia sem treta. A gente se vê no próximo, um forte abraço e até lá.